nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos, para adorarmos ao Senhor, para bendizermos ao Senhor. E hoje num lugar um tanto diferente. Se no domingo passado nós começamos na frente do nosso templo, hoje nós começamos nesse grande templo, que é um retrato, é uma figura daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, para nos lembrar que nós estamos diante do Deus Criador de todas as coisas, e a natureza contempla, proclama a glória de Deus, e essa é uma oportunidade para nós buscarmos ao Senhor. Sabemos que Deus está na nossa casa, na sua casa, aí onde você está. Deus está naquele templo onde nós nos reunimos, quando nós estamos juntos lá, mas Deus também está aqui nesse lugar. Por isso nós bendizemos, por isso nós adoramos ao Senhor. Seja bem-vindo, você que é da IPJP, você que é de outra cidade, de outras igrejas, de outros lugares. São todos bem-vindos no nome de Jesus. Vamos juntos adorar, glorificar e servir ao Senhor nessa noite. Olá, pastor Jonatas, olá pessoal da Igreja Presbiteriana do Jardim Paraíso, em Botucatu. Muito obrigada pelo convite que fizeram a nós para a gente cantarmos algumas canções no culto de domingo. E é realmente muito bom ter recebido esse convite, né, Wesley? Isso, a gente quer deixar uma palavra de alegria, de ânimo, de muita paz, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão, que Deus possa estar abençoando muito o coração de cada um de vocês. Um grande abraço e Deus abençoe. Beijão. Beijão. A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fale comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho. Na, 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 a minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma, não me desprezou. Esperando neste Deus que me fortalecerá, vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor
podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. Na, 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 na. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de falar algumas coisas, alguns comunicados aqui aos irmãos, à igreja. A primeira delas é mais uma vez agradecer quem está conosco. Deus abençoe você. No domingo passado nós identificamos alguns nomes, hoje eu não vou fazer isso, mas temos pessoas de norte a sul, pessoas de vários estados, de várias cidades, gente de fora do país participando do nosso culto. E eu sou grato ao Senhor por isso. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Uma outra coisa importante para eu dizer aqui é que nessa semana, exatamente na quarta-feira, houve uma reunião entre os pastores, boa parte dos pastores da cidade, com o prefeito da cidade, o senhor Pardini, com o secretário de saúde, Dr. Edson, mas também com o Dr. Carlos, da Unesp, que é um dos coordenadores desse gabinete de crise no estado de São Paulo. E lógico que todos os pastores, incluindo a mim, nós gostaríamos de ver os templos abertos e nos reunindo presencialmente. E apenas esclarecer algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, em Botucatu, a prefeitura não baixou nenhum decreto para que as igrejas não se reunissem. Na verdade, o fato das igrejas não estarem se reunindo presencialmente é uma atitude muito mais dos pastores, de consciência dos próprios pastores, pessoal, do que um decreto que exista, ainda que exista um decreto do governador. Mas nós estamos com os templos fechados muito mais por causa da consciência e da preocupação com os irmãos. Até o dia 10 de maio há esse decreto do governador que impede qualquer igreja de ter alguma atividade presencial. Nós não sabemos o que acontecerá depois, mas foi formada uma comissão de alguns pastores aqui na cidade, 10 pastores especificamente, para se reunir com o Ministério Público, para se reunir com o prefeito e com outras autoridades da saúde, para vermos o que pode acontecer e como é que vai ser esse regresso nosso, essa volta a nos reunirmos presencialmente. Na quarta-feira mesmo o Conselho da Igreja se reuniu e uma coisa nós decidimos: a nossa prioridade é a saúde de cada um dos nossos irmãos. Se por acaso houver uma autorização para nos reunirmos, mas se nós entendemos que ainda não é uma situação segura, certamente nós vamos adiar o nosso retorno para os encontros presenciais, porque a nossa primeira preocupação é com você, é com cada um dos membros da nossa igreja, e nós queremos que os irmãos fiquem tranquilos quanto a isso. Nós não vamos apressar, nós não vamos tornar as coisas irresponsáveis, e nós vamos fazer esse retorno apenas quando nós estivermos seguros quanto a isso. O terceiro aviso que eu gostaria de dar tem a ver com desafios do mês da família. Provavelmente você tenha recebido no seu WhatsApp, ou então tenha visto nas mídias sociais da igreja e nas minhas, o primeiro desafio, que é a leitura de um capítulo de Provérbios durante esse mês de maio. Mês de maio são 31 dias, Provérbios 31 capítulos, então nós podemos ler como família, um capítulo por dia. E você, durante esses 31 dias, você vai, em algum momento, num desses dias, você vai tirar uma fotografia da sua família reunida, lendo Provérbios, e vai mandar para o WhatsApp da igreja, que vai estar gravado aí na tela, e aí você vai mandar uma foto, e depois nós queremos fazer um grande quadro. Mas há um segundo desafio para o mês da família, e esse é complicado, esse é difícil. Na verdade, esse desafio veio do Coral Atoto,
que está no Brasil, lá em Curitiba, no acampamento, e nós pedimos para eles gravarem uma música para nós, e eles fizeram isso e mandaram. E no domingo passado nós assistimos o Atoto, mas eles fizeram um desafio para nós, para que a igreja, as famílias da igreja pudessem apresentar uma dança e mandar para eles. Portanto, você vai ver o vídeo deles aí e você vai ter que ensaiar na sua casa, gravar, e você vai mandar para esse mesmo WhatsApp da igreja e depois nós vamos enviar para eles. Topa? Tudo certinho? Eu quero ver gente como Adriano, por exemplo, Adriano e Cristina fazendo a dancinha. Eu quero ver o Carrega mais a Cássia. Eu quero ver aí Vitinho e Roberta, um monte de gente aí fazendo a dança do Atoto. Faça essa semana, ensaie aí com a sua família, faça um videozinho, é rápido, é curto, mas é uma oportunidade para a gente se alegrar, divertir e abençoar o coral do Atoto que está lá em Curitiba. Hola amigos, my friends have a challenge for you. Hi everyone, I hope you're staying home and staying safe. We are all good here in Brazil, so while you're staying home, we want you to join us in this dance challenge. We dancing to the beat of your love, your love. We dancing to the beat of your love, your love. We dancing to the beat, dancing to the beat of your love. We dancing to the beat of your love, your love. We dancing to the beat of your love, your love. We dancing to the beat, dancing to the beat of your love. Now come to dance with your family at home and post the video with the hashtag Beat of Your Love Dance Challenge, hashtag Watoto. Eu quero agora ler dois versículos que se encontram em Deuteronômio capítulo 16, versículos 16 e 17. E esses dois versículos eles vão falar a respeito da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E diz assim: 3 vezes por ano todos os homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um deles trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do seu Deus. Era a instrução para que o povo pudesse participar daquelas 3 grandes festas em Israel. E Moisés vai orientar o povo dizendo: ninguém se apresente diante de Deus de mãos vazias. E lógico que Moisés estava se referindo à contribuição que aquele povo fazia para o sustento do templo, para o sustento dos sacerdotes. E ele diz: não chegue de mão vazia, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que seja conforme a bênção que você tem recebido do Senhor, que seja proporcional. Para quê? Para que ninguém dê mais ou dê menos, mas que seja proporcional. Mais uma vez, a minha palavra de gratidão a todos os irmãos que proporcionalmente têm contribuído com o sustento e com a manutenção da igreja. Temos sido grandemente abençoados. E isso se deve, primeiro, à fidelidade de Deus, mas, em segundo lugar, à sua própria fidelidade, ao seu compromisso com o Senhor, à sua fidelidade a Deus, mas também ao seu compromisso com a igreja que você faz parte. Portanto, que o Senhor abençoe você grandemente, que Deus guarde a sua vida, que Deus esteja dando a você a provisão do dia a dia, e assim nós vejamos esse sustento de Deus na sua casa, mas também o sustento de Deus no templo, na igreja pela qual nós fazemos parte. Eu quero orar pela sua vida financeira nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida desse irmão, dessa irmã na tua presença, louvar por cada um deles, agradecer ao Pai porque eles têm sido sustentados por tua graça, mesmo nos dias que estamos vivendo, o Senhor tem suprido as necessidades de cada um. E eu quero pedir, ó Deus, tanto para o empregado, quanto para o empresário, para o autônomo, para o desempregado, para a dona de casa, para o estudante,
qualquer que seja a função exercida ou não, que a bênção da provisão do Senhor seja derramada sobre o teu povo e que o Senhor abra as janelas dos céus e abençoe o teu povo com bênção sem medida. Nós descansamos no cuidado e na provisão do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus lhe conceda provisão dos céus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós vamos abrir a Bíblia agora e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia para que você possa acompanhar lá em Êxodo capítulo 17. Nós leremos os 7 primeiros versículos e esse texto vai falar sobre a caminhada do povo de Israel na saída do Egito pelo deserto e a forma como Deus vai tratando esse povo em determinadas situações ou determinadas circunstâncias difíceis de se viver. E esse é o momento em que o povo de Israel experimenta do cuidado de Deus sobre as suas vidas. Êxodo capítulo 17. Nós temos aqui, queridos, um retrato da saída do povo de Israel, do Egito. O povo atravessa o Mar Vermelho, passa por Mara, ali onde é a primeira parada deles, depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Naquele lugar a água é amarga, Deus faz um milagre ali, a água fica boa, saudável para o povo. Mas o povo reclama e Deus ordena que eles estejam indo então para Elim. E quando eles chegam a Elim, ali tem 70 fontes, 70 palmeiras, aliás, a água em abundância. Mas eles precisam sair de Elim e ir para Refidim. E nessa caminhada, eles vivendo no deserto, há muitas situações ou circunstâncias difíceis para se viver. Nos últimos 2 domingos nós falamos sobre a questão do povo no exílio. E o que eu quis dizer é que de alguma forma nós estamos vivendo um certo exílio na nossa vida. Por quê? Ainda que não tenhamos sido mandados para longe do nosso país, nós estamos vivendo num exílio porque nós não temos a liberdade que nós tínhamos de ir e vir ou fazer o que nós gostaríamos de fazer. Então é um exílio, de certa forma. Mas o deserto também, queridos, retrata um pouco o momento que nós estamos vivendo.
E é isso que eu gostaria de olhar com os amados nessa noite, nesse momento de culto. Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ler o texto e vamos fazendo alguns comentários expondo o texto. Versículo 1 diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo ou conforme a ordem do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Nós encontramos aqui esse caminhar do povo no deserto. Deserto não é um lugar bom, deserto é um lugar difícil e diz aqui que é um lugar em que não se encontra água sempre que se tem sede ou sempre que se tem necessidade, muito menos vontade. E o povo chega nesse lugar e ele diz, e não tinha água, e o povo reclamou por causa disso. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse texto, e a minha ênfase está exatamente nessa afirmação do versículo 1, fazendo as suas paradas conforme o mandamento do Senhor, ou fazendo as suas paradas conforme a ordem do Senhor. E eu quero dizer que o tema dessa mensagem é exatamente isso. Por que que Deus muitas vezes ordena que a gente pare? O que que nós podemos aprender nessas paradas conforme a ordem e os mandamentos do Senhor? Temos afirmado que Deus mantém a sua soberania e o seu controle sobre todas as coisas. Nós cremos nisso e nós descansamos nisso e nós estamos vivendo esse período de quarentena debaixo da boa e perfeita vontade do Senhor sobre nós e precisamos aprender com isso. Vejamos agora, queridos, o versículo 2 e o versículo 3, quando nós temos aqui a discussão entre Moisés e o povo. Eles chegam em Refidim e o texto diz, e não tinha água ali. Então vejam agora o diálogo, a discussão que acontece entre Moisés e o povo. Diz assim o versículo 2, Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3, Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Aqui surge uma grande contenda, uma grande reclamação. E no versículo 4, que nós vamos ler daqui a pouco, dá a entender que a reclamação, a murmuração e a contenda foi tão violenta que Moisés diz para Deus, eu achei que eles iam me apedrejar, eu corri risco de perder a vida diante da rebelião desse povo. E Moisés então repreende aquele povo e vai dizer, por que que vocês reclamam e murmuram contra Deus e colocam Deus à prova e pedem de mim uma coisa que eu não sou capaz de lhes dar e de lhes conceder? Quem está na liderança muitas vezes é cobrado por coisas que não podem fazer. E Moisés aqui ele é cobrado, olha, nós estamos num lugar que você não tem água. Uma outra coisa interessante aqui nesse lugar é que eles perguntam para Moisés, por que que você nos tirou do Egito? Para nos matar no deserto? Eles tinham esquecido que Moisés é uma resposta de oração, da oração que eles fizeram a Deus. Eles pediram a Deus liberdade. Eles pediram a Deus que Deus os tirasse daquele lugar. E Deus envia Moisés. Eles estavam no deserto como resposta de oração. E nós precisamos lembrar, queridos, que muitas vezes nós oramos e Deus responde às nossas orações e depois nós não entendemos e compreendemos o porquê de determinadas situações e só vamos entender futuramente quando as coisas estiverem caminhando melhor. E aí nós precisamos lembrar que deserto e seca não é destino, é caminho para se chegar a algum lugar. Eles culpam Moisés
por uma coisa que eles mesmos tinham pedido a Deus, mas eles agora precisavam estar dispostos a pagar o preço de alcançar aquilo que eles tanto pediram ao Senhor. Versículo 4, então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só resta apedrejar-me. Moisés, sem dúvida alguma, é um homem que é caracterizado por uma vida de oração, por uma vida de dependência, por um homem, é um homem que quando ele vive situações difíceis, a primeira iniciativa dele, não a última, é buscar a presença do Senhor. Ele ouve a reclamação do povo, a murmuração do povo, repreende o povo dizendo: olha, cuidado que vocês estão colocando Deus à prova. E aí ele não continua a discussão com Deus, ele vai buscar a presença do Senhor. Quando é que você tem buscado a presença do Senhor? Quando não há outra alternativa? Quando você já não sabe mais o que fazer apenas? Ou essa é a primeira alternativa que você toma na sua vida? Buscar ao Senhor, ser um homem, ser uma mulher de oração, sabendo que o Senhor ouve o nosso clamor, nos atende e realiza coisas extraordinárias na nossa vida. Uma outra coisa, você ora de verdade. Eu sei que muitas vezes nós recebemos pedidos de oração pelo WhatsApp, pelas mídias sociais: orem por mim, orem por determinada pessoa, e aí a gente vai lá e coloca aquela mãozinha, como se nós estivéssemos orando. Mas quantas vezes você colocou aquela mãozinha de oração e ficou só na mãozinha? Aquela mãozinha não significa que você orou. Quantas vezes você diz: eu vou orar, e não ora? Quantas vezes você sabe que você precisa orar e não ora? Moisés nos dá o exemplo de que nós precisamos buscar ao Senhor em oração. Mas aqui nós vemos duas coisas em Moisés. A primeira delas, ele reconhece a sua limitação. Ele não sabe o que fazer. Ele reconhece a sua limitação. Oração, queridos, é o ambiente propício para nos levar a uma atitude de humildade e dizer: Deus, eu não tenho solução. Eu não sei o que fazer. Eu me prostro diante do Senhor e Deus tem prazer na oração cujo coração é cheio de humildade diante dele. Há uma segunda lição que ele vai dizer: só me resta ser apedrejado. Moisés está com medo. Moisés tem medo do povo. Moisés tem medo por não ter uma solução, por não apresentar uma solução para aquele povo. Ele diz: Deus, só me resta ser apedrejado. E agora? Eu não sei como você anda nessa situação aí da pandemia, se você está inseguro, se você está com medo, ou se você se sente tão seguro de qualquer situação. Eu não sei, mais uma coisa eu posso lhe dizer: seja um homem e uma mulher de oração. Coloque diante de Deus a sua vida e aqueles que você ama, a sua situação de insegurança, o seu emprego, a sua empresa, a sua família, o seu coração, a sua mente, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, para que Deus faça um grande milagre na sua vida. Versículo 5 e versículo 6, nós temos aqui a resposta de Moisés, aliás, a resposta de Deus à oração de Moisés. Diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E aí termina dizendo: Moisés assim o fez na presença dos anciãos do povo. Deus faz duas coisas aqui. Primeira, Deus ouve a oração e Deus responde à oração de Moisés. Deus ensina duas coisas aqui para Moisés. A primeira delas tem a ver com a questão do milagre em si. Deus faz brotar água da rocha. Mas há duas coisas aqui, queridos, que eu acho extremamente importante. A primeira delas é a responsabilidade que Deus coloca nos ombros de Moisés e dos anciãos, dos líderes de Israel. Vão lá para Horebe. E vai ter água lá? Será?
Não, Deus diz, vão para lá, vão para lá. Ponha-se adiante, tome a iniciativa, não fique parado. Você orou? Ótimo! Mas agora você vai cruzar os braços e vai ficar esperando descer água do céu? Não, vá para Horebe, não faça isso sozinho não, leve outros com você e fira a rocha. É interessante que a oração sempre nos convoca para a ação. Oração não é convite ou desculpa para a preguiça ou acomodação. Oração é um desafio à ação. Ora e age. Oração, orar e ação, mais ação, oração. Então, queridos, sempre que nós oramos por algum motivo, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós oramos. E Deus não quer que nós simplesmente cruzamos os braços e fiquemos esperando o milagre acontecer. Pelo contrário. Mas o mais importante não era o que Moisés e os líderes deveriam fazer. O mais importante é o que Deus vai dizer para Moisés. Vão para lá e eu irei adiante de ti. Quando você chegar lá, eu já terei chegado. Quando você chegar para bater na rocha, eu já terei dado ordem para a rocha a se abrir e sair água e brotar água da rocha. Eu vou na sua frente. É muito interessante, queridos, nós lembrarmos disso. Moisés não chama para si a responsabilidade e a glória. Moisés chama para si a responsabilidade, mas ele sabe que ele só pode ir porque Deus foi na sua frente. Pense nisso. Daqui um pouco nós voltamos nisso. Versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? O grande problema daquele povo, queridos, não foi reclamar da falta de água. O problema não foi esse. Mas é que junto com a reclamação da falta de água, havia uma reclamação que às vezes, e o texto não diz isso, mas que talvez não tenha sido nem verbalizado. Está o Senhor no nosso meio ou não? Nós podemos confiar em Deus ou não? Deus vai cuidar de nós, Deus nos trouxe para uma fria, Deus nos levou no deserto para nos matar. Cadê Deus? Onde está Deus? Cadê aquele poderoso Deus que abriu o Mar Vermelho, que transformou a água de Mara? Onde que está Deus nos livrando das 10 pragas do Egito? Está Deus ou não no nosso meio? E diz que aquele lugar se chamou Massá e Meribá, que significa lugar de prova ou lugar da contenda ou da discussão, da briga, não só com Moisés, mas de colocar Deus à prova e de discutir com Moisés a respeito se Deus estava presente ou não no meio daquele povo. Ou seja, a falta de água estava levando aquele povo a uma crise espiritual, a uma crise em relação à sua fé no Deus Todo-Poderoso. E 2 textos, Hebreus capítulo 3 e Salmo 95, versículos 7, 8, 9, desses 2 capítulos, vão retornar e vão tratar mais a esse assunto. E aqui eu gostaria de perguntar, no meio dessa crise, e talvez você esteja numa situação difícil por causa disso, você tem questionado Deus, a sua fé, você tem questionado por que Deus fez ou deixou de fazer. Tenha muito cuidado para que o seu coração não se torne tão duro quanto dos israelitas ali no meio do deserto. Que aplicações, que lições nós podemos tirar desse texto? Eu gostaria de deixar aqui algumas ilustrações, lições e desafios para nós. A primeira lição que nós aprendemos, queridos, é que o deserto é uma grande metáfora do tempo que nós vivemos. O deserto é uma metáfora da realidade que nós vivemos. O deserto não é lugar de destino. Deserto é lugar passageiro. Eu gostaria muito, inclusive, de incentivá-los a ler o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia,
O Peregrino, de John Bunyan. Você vai encontrar esse livro muito fácil em PDF ou nas livrarias. O Peregrino, de John Bunyan. E nesse livro vai retratar exatamente a caminhada do cristão para chegar ao seu destino. Muitos têm vivido no deserto como se o deserto fosse o paraíso e por isso se decepcionam com o deserto. Muitos têm tentado transformar o tempo que nós vivemos hoje como se isso aqui fosse o melhor dos mundos, como se aqui fosse o sinal da grande bênção de Deus e das promessas de Deus sendo cumpridas em nós. Não nos esqueçamos, queridos, nós estamos a caminho. Nós estamos passando pelo deserto, nós estamos vivendo no meio da tribulação, nós estamos vivendo em lugares em que em determinados momentos nós não temos a água que nós tanto precisamos. Às vezes não a água, mas de forma figurada, coisas que nós gostaríamos de ter e nós não as temos. Podemos não ter água, porque na verdade não se trata daquilo que é a essência da nossa existência. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos lembrar, quando ele fala sobre a questão da ressurreição, que se nós vivemos na perspectiva apenas do mundo presente, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não nos esqueçamos que o deserto é um lugar de passagem, mas não é o lugar definitivo. Não é pelo deserto que nós vivemos. Nós passamos pelo deserto, mas olhamos a terra prometida, olhamos ainda aqui à distância. Nós olhamos para aquele lugar, onde será o melhor lugar para se estar. A segunda lição que nós precisamos aprender nesse texto, queridos, é que nós precisamos ter muito cuidado quando nós reclamamos, para que a nossa reclamação e para que a nossa murmuração não se transforme numa palavra que venha afrontar a santidade, a honra e a glória do nosso Deus. Devemos trocar a murmuração pela gratidão, trocarmos a reclamação pela adoração e pela exaltação àquele que é digno de receber toda honra, louvor e glória. Existem dois tipos de pessoas: as que olham para a vida e se queixam daquilo que não têm e que gostariam de ter, que sonham em ter, e aquele outro grupo de pessoas que se alegram com aquilo que Deus já lhes concedeu. Nós estamos em qual grupo? Certamente todos nós somos movidos por um desejo de termos sempre mais. E não há nenhum problema em queremos ter mais, em desejarmos ter mais, mas nós não podemos permitir que a ausência daquilo que nós gostaríamos de ter encha o nosso coração de angústia, de dor, de mágoa e de ressentimento contra as pessoas, mas principalmente contra Deus. E Eugene Peterson disse uma frase muito interessante: os pecadores sempre desejam o que lhes falta, enquanto as almas cheias de Deus somente querem o que têm. E principalmente elas têm a Deus, ou Deus as tem para si mesmo. Que o nosso coração se alegre com aquilo que Deus nos tem concedido. Que Deus tire do nosso coração qualquer tipo de sentimento de rancor, de mágoa, ressentimento, angústia, e nos lembremos, ó Deus, que o melhor caminho, a melhor alternativa para nós é o caminho da gratidão. Paulo vai nos lembrar lá em Colossenses: em tudo dai graças. Nos aproximamos diante de Deus e convivemos com as pessoas nessa perspectiva da ação de graças e do contentamento. Essa é a segunda lição que nós precisamos aprender. Se na primeira nós aprendemos que o deserto é um lugar transitório e de passagem, a segunda lição é que o nosso coração tem que trocar o ressentimento e a amargura pela gratidão, pela ação de graças e pelo contentamento. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto: nós temos que aprender a fazer as nossas paradas muitas vezes obrigatórias, e às vezes nós nem desejamos, elas são obrigatórias, conforme o mandamento ou as ordens do nosso Deus. Nós somos um povo que precisamos fazer
paradas. Nós gostaríamos de ser máquinas, mas nós não as somos. Nós somos gente, temos carne, temos osso, temos alma, temos espírito, temos sentimentos. E quando o ser humano teima em não parar, em não aquietar, certamente grandes são os prejuízos que acumulam sobre si. E nós servimos um Deus que tem prazer quando nós paramos. É interessante olharmos lá para Gênesis 1 e 2, na criação. Depois que Deus cria todas as coisas, diz que Deus para, Deus descansa. Deus não estava cansado, mas Deus para contemplar a obra da sua própria criação. Isaías capítulo 64, versículo 4 e versículo 5, 2 versículos que eu gosto muito, que diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho algum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Versículo 5, vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, porque nós somos o seu povo. Deus tem prazer em nos abençoar quando nós paramos, quando nós aquietamos, quando nós esperamos diante do Senhor. Quais são alguns propósitos dessa parada obrigatória? E nós precisamos lembrar do contexto que nós temos ali milhões de pessoas, mulheres, crianças, velhos, animais grandes e pequenos. Nós temos uma diversidade de situações. E por que o povo faz essa parada? Em primeiro lugar, para descansar. Nós precisamos de descanso. O homem foi feito para manter determinados ritmos saudáveis. E nesse ritmo saudável, biblicamente falando, tanto o homem quanto os animais, quanto a própria terra, precisa fazer as suas paradas para descansar. O descanso nos torna mais produtivos. O descanso torna a própria terra mais produtiva. Quando Deus faz e tem ali as paradas, o jubileu para o judeu, por exemplo, a cada período de tempo a terra não podia ser cultivada, e as pessoas iam comer daquilo que a terra produzia por ela mesma. E nós precisamos lembrar, quando nós paramos, Deus provê aquilo que nós precisamos. E esse tempo de quarentena, certamente, é um tempo obrigatório, de parada obrigatória, mas que nós descansamos de que Deus está no controle e que Deus está cuidando de nós. Portanto, queridos, descansemos. Segundo objetivo, queridos, da parada obrigatória, a gratidão. Eu já falei sobre a gratidão, eu não vou falar a esse respeito. Terceiro propósito que nós precisamos aproveitar a parada obrigatória é a oportunidade para refletir, para rever, para avaliar, para examinar. 2 Coríntios 13, versículo 5, examinem-se a vocês mesmos para que vocês vejam se vocês estão na fé, se é que vocês já receberam Cristo Jesus. Examinem-se a si mesmos, vejam como vocês estão. Queridos, se há uma coisa que nós precisamos aproveitar esse período da quarentena, é para um autoexame, é para olharmos para o nosso coração, olhar para o nosso corpo, olhar para os nossos relacionamentos, os mais próximos, e aproveitar esse tempo de parada para revermos aquilo que nós precisamos de fato melhorar. Quarto lugar, fazer reparos. Precisamos parar para consertar o que está estragado, para reparar aquilo que está quase estragando, para reparar aquilo que precisa de manutenção. A nossa alma precisa de manutenção, o nosso corpo precisa de manutenção, as coisas que nós temos precisam ser reparadas. E no que diz respeito à nossa caminhada com Deus, esse tempo de paradas obrigatórias é um tempo em que nós paramos para podermos tratar a nossa vida, para nos tornarmos melhores, para sermos mais santos,
para sermos homens ou mulheres de Deus, mas reconhecidos pelos outros como homem ou mulher de Deus. Certamente, queridos, nós precisamos aproveitar esse momento para caminharmos com o Senhor, andarmos em parceria com o Espírito Santo. E da mesma forma como Moisés foi até o Monte Horebe para bater na pedra para sair água, nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço, a nossa decisão, a nossa vontade, a nossa disposição para vivermos uma vida de mais santidade, sabendo que o Espírito Santo age antes de nós mesmos, para que nós possamos tomar esse rumo de repararmos aquilo que precisa ser consertado na nossa vida. O que é que precisa ser consertado na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua caminhada com Deus, sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra de Deus, seu tempo a sós, seu compromisso com as coisas que você faz, seu compromisso com a igreja, seu compromisso com a entrega de dízimos e ofertas, o que precisa ser consertado. Certamente esse é um bom momento para você parar e consertar. E por fim, queridos, a última lição que eu gostaria de destacar nesse texto está lá no versículo 6, quando Deus ordena que Moisés e os anciãos vão até o Monte Horebe para bater na pedra, porque de lá sairia água, e Deus vai dizer para eles: eu irei adiante de vocês. Eu irei adiante de vocês. Para mim, a lição mais importante desse texto, a mais importante de todas, é que nós jamais devemos ir a lugar algum em que Deus não tenha chegado antes de nós. Que nós não devemos fazer coisa alguma em que Deus não tenha começado a fazer antes de nós. Ver coisa alguma em que Deus não começou a ver antes de nós. Falar coisa alguma, a não ser que Deus tenha começado a falar antes de nós. Ou seja, toda a nossa vida deve ser uma vida de submissão, de entrega, de acompanharmos o direcionamento de Deus, sabendo que Deus está sempre à nossa frente. É interessante que lá em Êxodo capítulo 33, quando mais uma vez o povo murmura contra o Senhor, o povo reclama contra o Senhor, Deus vira para Moisés e diz: Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo. E eu vou levantar uma nova família, um novo povo a partir de você. Não serão os descendentes de Abraão, serão os descendentes de Moisés. E Moisés vira para Deus e diz: Deus, é melhor o Senhor me riscar do livro da vida a fazer isso. E aí ele diz: tá bom, Moisés, tudo bem. Eu vou levar vocês até a terra prometida, eu vou cumprir a minha palavra, mas eu não vou com vocês. E aí, queridos, Moisés vai dizer uma coisa para Deus que é extraordinária. Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair desse lugar. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos a lugar algum. Ainda que tivesse a promessa de Deus, de que Deus lhes daria a terra. Mas diz, mas nós não vamos. Porque muito mais importante do que a terra é a presença do Senhor. Moisés sabia disso. Não nos faça sair desse lugar. E aí a resposta de Deus para Moisés é versículo 14, lá de Êxodo 33, você pode olhar, respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei, e eu lhe darei descanso. Mateus 28, 20, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos, ou seja, até chegarmos ao destino final. O deserto é lugar de caminhada, é passagem, não é destino. E o Senhor estará conosco no deserto, o Senhor estará conosco na nossa história, na nossa vida, até o destino final. E nós temos a certeza de que Ele estará conosco dia a dia. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não se atemorize, não permita que o seu coração se angustie, não se desespere, não entre, não dê espaço para um processo depressivo, de angústia. Nós estamos distantes presencialmente, mas talvez nunca tenhamos estado tão
próximos espiritualmente uns dos outros, seja como igreja, seja como família. E esse é um momento de crescimento na fé, especialmente debaixo dessa certeza de que o Senhor sempre vai à nossa frente. O Senhor está fazendo quarentena conosco, o Senhor está parado conosco, o Senhor deixou de ir ao templo conosco para estar conosco em casa, o Senhor deixou de estar em determinados lugares onde você vai para ficar com você, onde você está nesse momento. Portanto, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, jamais se desespere, jamais se angustie, jamais venha a ter sentimentos que o levem a uma situação de crise ou dificuldade, mas de confiança. Descanse no Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele está conosco em todas as nossas paradas, no nome de Jesus. Nós vamos orar agora e eu queria compartilhar com você a alegria que eu estou de ter convidado, e ele aceitou, o reverendo Rui Fábio. Reverendo Rui Fábio, para mim, é o Fabão. Reverendo Rui Fábio, nós já temos orado por ele aqui na nossa igreja. Foi ovelha, minha ovelha, quando na primeira igreja que eu pastoreei, em Caiapônia, e quando nós estávamos lá, o Rui Fábio era adolescente, já passando para ser jovem. Gostava demais da Loísa e do Estevão, passeava com eles, ia em casa para buscar os meninos para levar para a casa dele. O Rui Fábio sempre foi muito próximo a nós e já por alguns anos nós temos orado por ele porque ele tem vivido uma situação de enfermidade, lutado contra um câncer, e o Fábio tem sido para mim um grande exemplo de alguém que tem perseverado, não tem desistido, não tem desanimado, ainda que esteja cansado, mas tem sido um homem de Deus e que tem confiado nas promessas do Senhor. E eu o convidei para que ele pudesse fazer a oração final para nós e nos impetrar a bênção. Portanto, Fábio, seja bem-vindo ao Jardim Paraíso. Muito, muito obrigado por esse momento, por esse privilégio que você nos dá de recebermos essa oração final e a bênção do Senhor. Eu volto depois da bênção. Gostaria de, nessa oportunidade, saudar os irmãos da Igreja Jardim Paraíso, com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também revelar a minha gratidão da minha família pelas orações a meu favor e sobre também a minha casa, que tenho recebido dos irmãos, pela minha condição de saúde, pelo meu tratamento. Queria revelar que continuo fazendo tratamento, a quimioterapia, também continuo precisando das orações dos amados. Que orem por mim, orem pela minha casa, orem pela minha família, para que Deus possa nos conceder a vitória. E como ouvistes nessa noite, as pequenas mudanças, as pequenas situações da nossa vida, aproveitando esse momento de quarentena, possam ser praticadas dia a dia, é o desejo também do meu coração. Vamos orar? Encerrando este momento de culto. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que não estamos podendo, ó Deus, nos reunir no templo, ó Deus, que é a casa do Senhor, mas podemos, ó Deus, nos reunirmos juntos, ó Deus, pela internet, na presença, Pai do Senhor. Ó Deus, e essa noite, ó Deus, celebramos o Teu nome com coração grato, ó Pai, que o Senhor nos dá oportunidades. Mesmo, ó Deus, em tempos de crise, mesmo em tempos, ó Deus, de afastamento, mesmo em tempo, ó Deus, que às vezes nós ficamos, ó Pai, com o coração apertado, ó Deus, sentindo, ó Deus, realmente a tristeza pelo medo, ó Deus, pela perda de alguns, ó Deus, pela situação, ó Deus, de muitos, ó Deus, que estão vivendo, ó Deus, neste momento, ó Deus, as dificuldades, ó Deus, nos seus trabalhos, dificuldade, ó Deus, na sua casa,
mas sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem sempre, ó Deus, coisas boas para nós. E o Senhor, ó Deus, continua sendo bom. É isso que passa no nosso coração, é isso, ó Deus, que na certeza, ó Deus, que vem, ó Deus, pela nossa fé, pela nossa esperança, pela nossa confiança que há no Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar dando serenidade a cada coração que participou desse culto, que ouviu a palavra do Senhor nessa noite. Que essa serenidade, ó Deus, traga tranquilidade, ó Deus, para enfrentar cada momento, para esperar, ó Deus, aquele momento, ó Deus, de podermos celebrar, ó Deus, a completa vitória que eu creio que o Senhor trará sobre nós. E agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e Pai, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te abençoando e abençoando a tua casa, abençoando todos os seus familiares e abençoando toda a igreja do Jardim Paraíso, e assim como todos aqueles que não frequentam essa igreja, mas estão ouvindo nessa noite, participando desse culto nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amém, Senhor. Fala, gente boa da Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso em Botucatu, pastor Jonatas. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, coronavírus é uma trombeta de Deus chamando a igreja ao arrependimento, chamando as nações ao arrependimento, chamando-nos para buscar o Senhor com fervor e alegria. Não espalhe o pânico, não deixe seu coração se encher de pânico. A palavra de Deus diz que nada nos abale por uma razão, irmãos. 1 Coríntios conta sobre a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, a promessa de Cristo é que nossa esperança no Cristo ressurreto nos faz
pessoas que têm esperança viva. Irmãos, testemunhe o Evangelho. Irmãos, sirvam uns aos outros. Irmãos, ajude o pastor a cuidar da igreja, ligando uns para os outros, falando uns com os outros para perseverar. Há muita live que pode levar um para cá, outro para lá. Mas eu queria pedir você, apoie o seu pastor. Apoie sua igreja com seus dízimos e ofertas e suas orações. Isso vai passar, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para passar esse Jordão. A igreja continuará. Cuidemos uns dos outros. Amemos a Cristo Senhor. Creiamos no Cristo ressurreto. Vamos adiante, igreja. Preguemos o Evangelho. Também o coronavírus nos avisa, é tempo de semeadura e colheita para a glória de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mais uma vez a minha palavra de gratidão a você, a minha palavra de gratidão a todos que nos ajudaram no culto de hoje, na realização desse culto. E eu gostaria de me despedir de você, lembrando das palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, quando ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso próprio corpo, em nós mesmos. Nós estamos caminhando no deserto, é uma caminhada, não é destino. O nosso destino é encontrar com Jesus, que nos mantém sempre firmes e fortes, corajosos, para enfrentar qualquer situação. Que o Senhor o abençoe e tenha uma semana cheia de grandes surpresas da parte do Eterno, em nome de Jesus.